Boa tarde a todos que estão acompanhando, né? Vamos agora retomar as atividades do nosso Simpósio Internacional de Tecnologias Digitais na Educação. Na programação da tarde, a gente vai ter a satisfação de assistir a fala da professora Cíntia e do professor Vitor, né, que trarão para a gente uma palestra muito interessante e contribuirão apresentando as suas experiências envolvendo gamificação. Só lembrando, né, que esse é o nosso 10º Simpósio Internacional de Tecnologias Digitais na Educação, um evento que já tem aí a sua marca registrada nos eventos de tecnologia, e é sempre muito gratificante a gente ter a oportunidade de conhecer as experiências de outros docentes, de outras instituições, e todas essas práticas eu acredito que contribuem muito com o nosso fazer na educação, trabalhando com tecnologia. Então, vou apresentar rapidamente os nossos convidados. Eles farão uma fala intitulada Da Teoria à Prática, Potencializando Gamificação e Portfólios com Inteligência Artificial na Educação. Essa fala ela vai ser feita pela professora Cíntia Azevedo Marques de Souza. A professora Cíntia, ela é professora e pesquisadora. Ela tem mestrado em Ciências da Educação, é especialista em Neuropsicopedagogia Clínica e Institucional, em Psicopedagogia Sistêmica e Educação Moderna. Então, ela tem aí os seus estudos envolvendo tanto esses conhecimentos, quanto também a documentação pedagógica em um ciclo de formação na Itália. Ela possui graduação em Matemática e Pedagogia, né, realizou trabalhos de extensão em práticas inovadoras para a educação na cultura digital e metodologias ativas, para uma educação inovadora. Ela é idealizadora e produtora do curso Aprendizagem Visível através da documentação pedagógica. Ela participa, né, de grupos de pesquisa, dentre eles, grupo de pesquisa envolvendo gestão pedagógica e intercâmbio de experiências em projetos educativos em escolas da Reggio Emília e Barcelona, convivência nas escolas do Centro Internacional e Municipais, aqui no Brasil. Ela é coordenadora, né, coordenadas, por sua vez, pela Rede Solar Brasília, Itália, e Rede Solar Argentina e Barcelona. Ela atua também na formação docente, envolvendo modalidades tanto presencial, online e híbrida, por meio de palestras, oficinas e diferentes cursos. O professor Vitor, ele já tem aí uma experiência como educador há mais de 17 anos, no ensino de ciências biológicas e química, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Ele também é pós-graduado em metodologias ativas e um forte defensor do uso de gamificação como ferramenta transformadora na educação. Então, a atuação dele envolve tanto a participação em congressos nacionais, internacionais, né, e ele tem contribuído aí com uma série de publicações, palestras, oficinas, focando basicamente na inovação pedagógica. Ele também é especialista em metodologias ativas, desenvolve atividades gamificadas, e atualmente ele está criando uma plataforma gamificada voltada principalmente para o fortalecimento de comunidades de aprendizagem na educação básica e superior. Além de trabalhar, né, no meio acadêmico, ele se dedica também a estudos e desenvolvimento de competências no universo dos jogos eletrônicos. Com isso, vocês já podem perceber que os nossos convidados, eles têm aí muita coisa para compartilhar com a gente. Certamente vai ser uma fala muito rica. Eu estou muito ansioso para ver as contribuições dos professores e me sinto muito honrado, né, em fazer essa mediação. Só reforçando que vocês podem deixar comentários, fazer perguntas no chat, que ao final da fala a gente vai fazer aqui algumas trocas que certamente serão muito enriquecedoras. Então, sem mais delongas, né, vou passar a palavra para a professora Cíntia e para o professor Vitor, para que eles façam a sua fala. Obrigado, pessoal, e sejam todos bem-vindos, né, às nossas atividades da tarde.
Muito obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês e o que nós vamos compartilhar é realmente o que está aí na tela diante de vocês, é a prática. É o que pode contribuir para que nós, educadores, seja lá em qual segmento estejamos, na educação básica, no ensino superior, para que a gente possa fazer do nosso dia a dia mais leve, mais fácil e que ele seja em boa companhia, porque é, trazer a prática a partir da teoria não é para todo mundo, não é tão simples, né? Então, esse encontro de hoje, neste encontro, nós vamos falar sobre a potência da gamificação e a força dos portfólios quando a gente trabalha com inteligência artificial na educação. Então, eu e o Vitor vamos mostrar para vocês como é que nós trabalhamos. Eu, como ele disse, sou especialista em matemática, o Vitor tem um outro olhar, e o que nós trazemos para vocês é essa soma de experiências, de uma forma muito simples, muito fácil, com o objetivo de realmente mostrar que todo mundo pode, tá? Então vamos lá, nós vamos mostrar para vocês agora o que nós preparamos. Bom, gente, boa tarde. Prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer enorme ter recebido esse convite e poder colaborar, tá? A Cíntia já fez uma introdução aí maravilhosa. Esperamos demais que vocês gostem do que nós vamos trazer para vocês. Algumas ideias, algumas atividades aplicadas. Então, esperamos muito que essa sementinha para idealizar, para desenvolver, para a gente poder conversar, seja muito enriquecedora nessa tarde, tá? O que a gente traz aqui para começar a nossa conversa é o que nós utilizamos, né, como uma forma de estudo, como uma preparação de slides, as nossas pesquisas, né? Nós nos embasamos nesses livros, tanto para gamificação, como para atividades baseadas em jogos, né, os livros voltados para as questões de portfólios. Então, caso vocês queiram, tenham interesse em se aprofundar, entender um pouco mais, né, do assunto, essas leituras elas são bem válidas, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, Cíntia. Quando nós falamos da introdução à inovação educacional, é importante a gente pensar nesses pontos que nós colocamos aqui. O panorama atual, por mais que a gente diga que somos inovadores, se continuamos com os alunos enfileirados numa sala de aula, seja de uma universidade ou de uma escola de ensino básico, nós não estamos falando de uma inovação educacional. Então a gente precisa olhar para essas necessidades. Que panorama é esse? Esses jovens, esses adultos, essas crianças que estão diante de nós atualmente, vêm de que mundo do lado de fora? Um mundo de possibilidades? Então, que necessidades isso nos traz? Uma inovação que provoca, que impulsiona um aprendizado? E como fazer isso? Posso potencializar através da gamificação? Trazer os elementos dos jogos que vão causar maior engajamento? Posso trabalhar com portfólios digitais? Claro. Posso trabalhar com avaliação a partir dos portfólios digitais, promover a reflexão, mas pode ser só um portfólio digital, ou eu posso trabalhar com portfólio físico, em grupo, individual, mas como que eu faço diante de tantos desafios? Entra aqui a inteligência artificial, quando eu consigo olhar para essas necessidades e eu consigo personalizar esse ensino, porque eu preciso levar em consideração que as pessoas também não são iguais. Elas têm necessidades específicas e isso não requer preparar uma aula para cada um. Então, que objetivos eu tenho em mente ou que grande objetivo eu tenho? Eu preciso aprender a integrar essas ferramentas, eu preciso conseguir fazer realmente uma inovação na sala de aula? Talvez sim. Mas como? Então, é isso que nós vamos mostrar para vocês. Bom, partindo do que nós colocamos nos slides, do que a Cíntia também comentou, a primeira introdução dessa nossa conversa é para falar um pouco na questão de jogos, né? Então, quando a gente fala de um cenário de educação, pensando na transformação, pensando no cenário que começamos a ter e foi muito agravado principalmente na pandemia,
os meus estudos em relação à gamificação e aprendizagem baseada em jogos começou ali, naquele momento em que as câmeras eram fechadas dias a dias e o meu desespero, a minha angústia de falar praticamente comigo mesmo ali durante as aulas online me fizeram usar uma estratégia que eu, pesquisando mais a fundo depois, conheci, né, como a gamificação e a aprendizagem baseada em jogos. Então, quando eu me deparei com essa situação, né, de uma aflição, uma angústia, eu comecei as minhas preparações, as minhas atividades via PowerPoint, fazendo quizzes interativos com os slides. E foi aí onde eu e a Cintia nós nos encontramos. Então, ela veio, me procurou, falou que achou demais as formas como eu criava aquelas atividades, e ela me mostrou a parte dela na questão de portfólios, de registros, e nós juntamos as nossas ideias, começamos a colocar em prática e começamos a ver resultados positivos em relação a isso. E aí nós pensamos, por que a gente não pode passar isso adiante e ajudar os nossos colegas? Quando eu fui atrás de uma definição do que era jogo, para buscar entender por que um jogo engaja, atrai, prende as pessoas de qualquer faixa etária, por exemplo, eu me deparei com definições bem interessantes, tá? O Johan Huizinga, como vocês estão vendo aí na foto, ele é um filósofo, um historiador holandês, e ele tem um livro chamado Homo Ludens, que fala que a questão do jogar precede a cultura. Então, muitas das nossas atividades acabam tendo algum elemento do jogo e aí a gente acaba não percebendo isso. E fazendo a leitura do Homo Ludens, entendendo um pouco atrás do jogo e a relação do jogo com a cultura, eu fui me aprofundando cada vez mais e fui buscar, né, definições do que são jogos e entender principalmente na questão do círculo mágico que ele traz no entendimento do livro, e isso é muito legal. Então, quando você fala de um jogo, imediatamente você percebe que aquela pessoa que está ali, ela tem, né, os seus problemas da vida real, né, seus medos, suas incertezas, ansiedades. A partir do momento que ela para e ela vai fazer, né, ter o ato de jogar, ela entra nesse tal do círculo mágico. E aí, naquele círculo mágico, ela faz diversas coisas que muitas vezes ela não consegue na vida real. Então, ela se torna, né, um treinador de dragão, ela se torna um bruxo, ela se torna um conquistador de vários ambientes, se aquele jogo for, por exemplo, o War, né, ou jogos eletrônicos de conquistas de território, enfim, existe uma narrativa, então existe uma imersão muito grande, classificada aí como um círculo mágico. E ali aquela pessoa se empodera, ela se sente melhor, e muitas vezes aqueles problemas da vida real que ficam de lado, o jogo esconde um pouco, te faz ter uma sensação muito boa em resultados de hormônios, né? Quando você sai desse círculo mágico, com essas experiências, com esses significados que você traz desse círculo mágico, muitas vezes isso acaba abrindo ideias, né? Pela questão do relaxamento, pela questão do desestresse, e isso acaba abrindo ideias e te ajudando a resolver problemas que estavam ali te prendendo. Então, entendendo por que os jogos engajam tanto as pessoas, eu comecei a me aprofundar mais nessa questão. E aí eu me deparei com a gamificação, me deparei também com a aprendizagem baseada em jogos, e aí eu me deparei com a imagem que vocês estão vendo aí do lado, tirada do livro do Core Cap, que é uma referência muito grande no estudo da gamificação. E diferenciando a gamificação de atividades baseadas em jogos, né, ou até de jogos sérios e jogos de entretenimento, eu acho que essa imagem ajuda a explicar e entender muito bem esses conceitos. Então, toda vez que a gente abre um jogo, nós estamos para uma diversão, nós temos um jogo de entretenimento, né? Então você tem ali as narrativas, os personagens, a evolução, as conquistas. E aí, muitas vezes, esses jogos de entretenimento, eles podem servir como moldes, como formas de você construir os seus jogos sérios. Esses jogos sérios são aqueles jogos com uma finalidade pedagógica. Então, você pode tirar ali a ideia do jogo do War ou a ideia de um jogo imobiliário e construir um jogo pedagógico a partir disso. Então, isso passa a ser chamado de jogos sérios. Mas você também tem a questão da gamificação, que eu gosto muito de chamá-la de uma gamificação propriamente dita, que na real não se torna um jogo. Você simplesmente tira aqueles elementos dos jogos e traz esses elementos dos jogos para um momento de não jogo.
Então, quando você pega missões, desafios, né, e a gente coloca isso dentro da sala de aula, e quando a gente vai lá e fornece um feedback, né, instantâneo para melhoria, ou um feedback analisando como foi a construção daquele aluno, e quando você fornece os pontos ou os badges, aqui são só 4 exemplos que nós temos de elementos que a gente encontra em jogo e aplica no momento de sala de aula que não é jogo, isso se torna uma gamificação. É errado eu falar que o meu jogo sério, aquele jogo que eu criei com uma finalidade pedagógica, é também uma aplicação da gamificação? Não, não é errado. Só que a gente tem 2 aplicações diferentes, 2 métodos diferentes, e a finalidade é uma só, né? A aprendizagem, o significado daquela aprendizagem e atingir aquele nosso estudante. Então, se eu trago os elementos dos jogos para um momento que não é jogo, eu tenho uma gamificação. Se eu trago um jogo que foi construído, e alguns deles, no caso, acho que eu tenho aqui um para mostrar para vocês, que foi construído principalmente com a ajuda da inteligência artificial, aí eu tenho uma aplicação de um jogo sério. E aí, essas questões desses elementos dos jogos, em um momento que não é jogo, ou pode ser até mesmo um jogo, a gente desenvolve o que a gente procura muito nos alunos, a motivação. Então, existe aquela questão da motivação intrínseca, né, que você espera que o aluno vá participar de vontade própria, ele vá desenvolver as coisas com os estímulos que você coloca, e também existe aquela questão que o jogo pode trazer para você, aquela motivação extrínseca, que é a questão, por exemplo, dos pontos, das badges aí, das recompensas que o aluno consegue, acaba adquirindo. Então, são benefícios, sabendo que muitos dos meus alunos, por exemplo, consomem um jogo e eu gosto de jogo, então eu tenho um perfil de uma sala de aula que também gosta de discutir ou conversar sobre jogos. Eu vi isso como uma ferramenta, uma aliada muito grande para a minha sala de aula, a questão da aplicação de aprendizagem baseada em jogos ou a gamificação propriamente dita. E aí, montando isso com a inteligência artificial, otimizou demais o meu tempo, me ajudou demais, principalmente em alguns momentos que eu não tinha mais ideia. E alguma delas eu vou trazer aqui para a gente poder analisar, discutir e ver como também pode ser construída, tá? E aí agora a gente tem a questão dos portfólios, Cíntia. O que a gente pode falar sobre os portfólios? Quando a gente trabalha com a gamificação, cria todas essas oportunidades que nós vamos mostrar agora, como é que a gente faz o registro? A gente esquece do registro? Como é que a gente avalia? A gente esquece de avaliar? Não, não pode. Então aqui entram os portfólios, que podem ser digitais ou não, como eu disse agora há pouco. Então eles nos oferecem um registro dinâmico de aprendizado que não necessariamente ou de preferência não deve ser feito única e exclusivamente pelo professor. De preferência, ele deve acontecer por uma equipe, sejam alunos, grupos de alunos, professores e alunos, seja como for adequado para aquele momento, mas ele deve ser um registro dinâmico que seja um progresso, que revele o progresso e seja o resultado de uma reflexão. Ele deve revelar uma avaliação flexível, um ir e vir muito mais do que nota, né? Porque ele vai mostrar para nós uma avaliação formativa, algo que aconteceu durante o processo. E ele vai ser o resultado de um produto, vamos chamar assim, que foi preparado única e exclusivamente para aquele grupo, ou seja, o resultado de uma personalização, que vai nos trazer um aprendizado único. Então, esses 3 pontos que nós colocamos aqui nesse slide são pontos que precisam ficar muito claros para nós. É o resultado de um registro dinâmico, que vai revelar uma avaliação flexível e que vai nos mostrar o resultado da personalização. Então, agora a gente vai ver como faz isso. Olha só, aqui, por exemplo, para compartilhar com vocês, foi uma atividade desenvolvida com a ajuda, com o apoio de uma inteligência artificial, tá? Essa atividade, ela precisava ser uma atividade adaptada. Então, para contextualizar e vocês entenderem, isso aqui aconteceu na minha aula de ciências para o 7º ano, onde eles estão aprendendo sobre plantas, sobre os grupos das plantas. E nessa sala eu tenho um aluno com a necessidade especial, que é a síndrome de Down. E eu, meu Deus, né? Eu não tive a preparação e eu ainda sofro com isso.
como eu vou desenvolver, como eu vou criar uma atividade para esse meu aluno. Ele precisa, de uma certa forma, não necessariamente saber as características dos vegetais, saber como uma planta se reproduz, mas ele vê um significado da importância desse vegetal, né? O porquê que as plantas elas são diferentes, por que algumas plantas apresentam sementes, outras esporos, outras apresentam flores, para que existe um fruto, para que existe uma flor, para ele conseguir ter um olhar diferente em relação a isso. E aí, eu não deixei isso passar, fui atrás da inteligência artificial e coloquei tudo que eu sentia, tudo que eu precisava construir em relação a esse aluno. E nesse momento, a inteligência artificial me deu muitas sugestões de atividades. Algumas atividades totalmente impossíveis de desenvolver com aquele aluno e outras atividades muito interessantes. E uma dessas atividades é essa que nós estamos vendo aqui na tela. Então, esse meu aluno, ele recebeu o passaporte, do qual ele era chamado do Herói Verde, tá? Ele colocava o nome dele, como vocês estão vendo aqui na tela, né? E, a partir daí, ele encontrava num documento algumas das missões, e cada uma dessas missões envolvia um grupo de vegetal. E aí, a partir do momento que ele resolvia estas missões, ele ganhava da professora auxiliar e muitas vezes de mim, que estava, né, durante a sala de aula desenvolvendo com ele, esse selo que nós estamos vendo aí do grupo dos vegetais, o mugoso, a samambaia veloz, o pinho e a florinda. E aí esse selo, ele colava nesse passaporte, né? Então a gente pode ver do lado direito que nós temos 4 espaços para ele conseguir colar. E aí ele sempre fazia uma análise, ele sempre fazia uma reflexão, um registro daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele achou mais complicado, ou daquilo que ele achou mais interessante, ou até mesmo daquilo que ele gostaria de saber mais. Essa atividade foi proposta, o aluno ficou incrivelmente muito feliz. Nessa atividade, existia um vilão que chamava o Seca-Tronco, e nesse Seca-Tronco, porque foi todo envolvido com uma narrativa, né, para esses personagens existirem, ele precisava, o Herói Verde, que no caso era esse aluno, precisava ajudar esses personagens que nós estamos vendo na tela a vencer o vilão Seca-Tronco. E cada vez que ele desenvolvia uma missão com sucesso, ele recebia um pedaço do Seca-Tronco para ele conhecer o Seca-Tronco, que formava, então, essa imagem. E foi uma atividade extremamente enriquecedora para esse aluno, porque ele chegou a comentar, né, na terapia, no acompanhamento que ele faz, isso chamou muito atenção. Isso chamou também muita atenção da forma como eu vi o desenvolvimento dele, da escrita, do qual ele tem uma certa dificuldade, e ele fazia questão de preencher esse passaporte, e também uma grande satisfação em relação a mim, que eu era professor, e não vi mais uma vez aquele aluno ali, né, no movimento da sala de aula, né, na logística da sala de aula, esse aluno ele estava participando das atividades. Então, esse é um exemplo que nós temos aí, tá? Da questão do desenvolvimento da ajuda da inteligência artificial para preparar uma atividade, neste caso, adaptada para esse meu aluno. Quer fazer algum comentário? Vitor, peraí, vou te interromper um pouquinho, porque o Alexandre aqui no chat fez uma pergunta demais para você. Professor Vitor, a ideia do passaporte do Herói Verde partiu de você ou você solicitou a IA para dar ideias e essa foi uma dessas? Adorei, Alexandre. Muito legal mesmo. Inclusive, é uma das perguntas, né, com os professores que trabalham comigo, eles fazem, como é que você tira isso da IA? Alexandre, tudo isso depende do prompt, de como eu falo com a inteligência artificial. Então, eu preciso ser o mais detalhista possível. E sempre quando eu falo com a inteligência artificial, eu vou para um lado do qual, pessoalmente falando, eu gosto, né? De atividades mais lúdicas, mais dinâmicas, se possível, que envolvam personagens e, né, com narrativas e que possa ter, por exemplo, algo baseado num jogo de RPG. E aí a inteligência artificial me deu várias sugestões. E aí em uma dessas sugestões, a que eu achei mais aplicável, mais tangível para o meu aluno, foi essa da questão da ideia do passaporte do Herói Verde.
né, que ele tinha uma narrativa que a professora lia para ele, a auxiliar no caso, e ele se sentia nessa imersão, né, nessa narrativa, e ele precisava ajudar esses personagens, o Musgoso, a Florinda, a coletar cada uma das partes do Seca-Tronco, para ele poder conhecer o Seca-Tronco. E ele fazia questão de querer conhecer o Seca-Tronco. Então, como que eu cheguei na ideia do passaporte? A ideia do passaporte, ela foi montada a partir do prompt que eu passei para a inteligência artificial. Então, eu queria algo com narrativa, com personagens, eu queria algo onde os alunos pudessem coletar essas informações e anotar essas informações, e tivesse aí também, nessa narrativa, um vilão que ele tinha que vencer. E aí, dentre muitas, trazer o passaporte como uma forma de registro, na verdade, com um nome, porque as outras sugestões basearam em livro o caderno de bordo, ou o caderno do estudante, e a parte do passaporte do herói fazia mais sentido para aquilo que eu queria atingir o aluno, tá? Tem mais uma pergunta super legal. Esses selos foram criados a partir da IA? Se isso aconteceu a partir da IA, foi desenvolvido algo, né, algum framework de prompt para que os resultados dos personagens seguissem uma mesma linha de montagem estética? Você vai Sim, responder, mas eu tô oi? adorando as perguntas. Eu vou, porque a pergunta que foi feita é muito interessante. E quando a gente conversa com a inteligência artificial, a gente precisa dar uma continuidade. Porque muitas vezes eu entendi o que. Quem perguntou, Cíntia, foi o Alexandre? Darlan, Darwin. outra pessoa. Eu senti que ela deve ter tido dificuldade, porque um momento a inteligência artificial gera uma imagem de um jeito, e depois você pede para continuar, ela gera uma imagem, um personagem totalmente diferente. Então, a ideia do prompt era eu pensar no meu prompt, inserir o meu prompt todo de uma vez, para que essas imagens que vocês estão vendo aí, elas saíssem logo de uma vez. Então, quando eu coloquei esse prompt, que eu poderia até ter pensado em colocar o prompt para vocês verem, né, gente? Me desculpa, porque ficaria bem esclarecedor também, ficaria bem legal. Então, quando eu coloquei o prompt, eu já coloquei tudo isso na descrição. Eu falei que eu queria que existissem personagens, né, existissem os acompanhantes desse meu aluno que tinha DAO nesta missão, e esses personagens eles precisavam parecer com o grupo dos vegetais. Uma briófita, uma pteridófita, uma gimnosperma e uma angiosperma. E com características, esses personagens precisavam ter características dos vegetais, as principais características. Então, se você vê ali, por exemplo, no Senhor Mugoso, a briófita ela tem como um ambiente principal viver em ambientes úmidos e sobre pedras. Então, ele trouxe. Então, isso foi conversado com esse meu aluno. Olha, você conhece a briófita? E aí a professora mostrava, ou eu mostrava uma foto. Você já viu isso? Você conhece isso? E a partir desse selo que tem uma característica, a gimnosperma, você tem aí, por exemplo, a pinha, que é a principal característica desse grupo de plantas, eu coloquei no prompt. Porque muitas vezes na criação de um personagem, se eu vou fazer uma criação picada por etapas, ele muda. Algumas vezes ele me dá personagens diferentes daquilo que eu queria. Então é uma pergunta bem interessante. Eu tentei manter a linha, tudo no mesmo prompt, citando as 4 classes dos grupos para que eu conseguisse ter um resultado só, senão ficaria bem confuso, tá? Perfeito? Mais alguma Sim. pergunta? Não, elogios. Maravilha. Então é isso. Então aqui é uma das atividades que nós temos, né, que foram adaptadas para essa questão de um aluno que tinha uma síndrome de Down, tá? Posso passar, Cíntia? Sim? Você quer falar alguma coisa? Tá. Não. Aqui eu tenho uma outra atividade que também foi criada com o uso da inteligência artificial, tá? Eu usei aqui o ChatGPT. Essa atividade, nesse caso, os alunos já estavam aprendendo relações ecológicas, relações entre os seres vivos. E mais uma vez, do 7º ano, isso mais uma vez eu não poderia deixar o meu aluno Thiago de lado. Eu precisava que ele participasse com a turma. Então eu fui para o ChatGPT, e na mesma conversa, porque a inteligência artificial, ela grava, ela registra esse diálogo que você tem, né, lá nos dados, nas memórias, e eu comentei, olha só, eu preciso continuar a matéria com o Thiago. O Thiago agora está aprendendo sobre relações entre os seres vivos, mas agora eu não quero que ele desenvolva uma atividade sozinho.
eu gostaria que ele desenvolvesse uma atividade junto à classe ou junto a um grupo de amigos. Os assuntos que ele está aprendendo são esses, aí eu pus as relações ecológicas, né, parasitismo, predatismo, e eu falei que eu queria um tipo de atividade que ele pudesse jogar com a turma, né? E como ele poderia fazer isso? Aí eu fiz uma observação bem importante. Eu falei que nesse caso eu não queria uma atividade digital, eu queria uma atividade mais analógica, como se fosse um jogo de tabuleiro. E aí a inteligência artificial me fez isso. Ela deu a sugestão de eu criar um mapa com várias casinhas, né? Onde tem o início, tem o fim. Aí ele falou como poderia ser esse cenário, né? Poderia ser um cenário de fundo de mar, poderia ser um cenário de uma natureza, enfim. E aí eu peguei essa ideia que ele me descreveu de como é o cenário e fui até o Canva e construí o meu mapa ali. Então, o que você está vendo aqui nesta imagem foi um mapa que foi construído no Canva. E aí as sugestões dessas casas, coloca tantas casas verdes, coloca tantas casas azuis, coloque tantas casas vermelhas. E ele me explicava o que significava cada uma dessas casas. Então, quando o aluno caía numa casa verde, ele pegava uma carta especial. Quando ele pegava uma carta especial, trazia para ele algum benefício aí, né? Então, esse benefício você impediu que jogassem óleo no rio, avance 2 casas. Aí, nesse momento, quando a carta era aberta e eles conseguiam avançar 2 casas, esse momento eu entrava. Por que é ruim jogar o óleo no rio? Onde isso afeta a relação ecológica? Onde isso afeta os seres vivos? E o Tiago, ele ficava também ali junto com a sala abraçou bastante o Tiago, achou bem legal isso e pedia para que ele falasse primeiro. Quando era a parte das casas vermelhas, era algo bem assim, não muito legal que acontecia, né? Então, um exemplo, você esqueceu a torneira aberta, volte uma casa, e a gente voltava a discutir qual era o prejuízo disso. E uma das casas que nós tínhamos para abraçar um pouco a questão da relação ecológica eram as cartas azuis. Então, eu queria que o Tiago entendesse o que era uma relação ecológica, mas que ele jogasse com a turma. Então, por exemplo, um leão caça a zebra para se alimentar. Quem é o predador? E aí, nesta pergunta mais simples, eu fazia para o Tiago, quem é o predador? Ou quem é a presa? E aí ele me respondia. E para a sala ficava uma pergunta voltada para o conteúdo. Sala, qual é o nome da relação ecológica? E nessa relação ecológica, os dois têm prejuízos, os dois têm pontos positivos. Então, todas as relações ecológicas, quando as perguntas eram voltadas para o Tiago, eram perguntas mais do tipo, Tiago, nessa relação, quem tem benefício? Os dois são prejudicados? E ele entendia a questão da relação ecológica e a sala explicava para mim, complementava a resposta do Tiago, explicando para mim sobre o que era aquela relação ecológica. Então, essa estrutura de jogo que eu tenho aqui, né, da parte de uma aprendizagem baseada em jogos, e as cartas que nós estamos vendo aqui, com as missões, cartas especiais, também foram ideias da inteligência artificial, tá? A partir do prompt que eu coloquei para que ela me desse uma sugestão. E vieram várias. Como eu disse, né, algumas são muito tangíveis, ou para o Tiago, e outras nem sempre, tá? Cíntia, quer fazer algum comentário aqui que eu tenha esquecido? Ou a gente pode continuar? Não, a gente pode continuar. Enquanto você vai passando por outro slide, eu vou comentar. Muitas vezes, quando nós fomos criar personagens, porque estávamos fazendo alguma atividade juntos, eu e o Vitor, nem sempre a inteligência artificial gerou o personagem que nós queríamos. Aí Sim. nós voltávamos no prompt, colocávamos mais algum detalhe, algum detalhamento maior, para que ele gerasse exatamente o que a gente queria. O personagem não podia ser tão infantil. Qual era o objetivo? Então, aí eu passo para esse slide agora, que todos nós temos uma série de atribuições durante uma semana. Essa pesquisa é uma pesquisa de 2020, né? Mas ela trouxe o que a gente sempre precisou, todos nós, enquanto educadores, nós precisamos planejar aulas, nós também precisamos planejar avaliações, nós também preparamos atividades, nós também precisamos realizar devolutivas e nós também temos tarefas administrativas. Se nós conseguirmos, de 50 horas de trabalho, conseguirmos reduzir 25% com o uso da inteligência artificial, qual o problema?
algum prejuízo para os alunos? Não. Esse educador, esse profissional, seja de que área for, ele vai ter mais tempo para se dedicar àquelas pessoas que esperam por ela. É o mesmo que falar que um médico, alguém que vai analisar vários exames, vai usar o recurso da inteligência artificial. E por que não contar com esse apoio para que se sobre tempo para se dedicar mais às pessoas e olhar mais para elas? Nós sabemos que hoje as pessoas não se olham mais nos olhos, não tem mais o tempo das relações. Então, essa imagem, esses pontos que eu coloquei aqui do lado direito no nosso slide, é para a gente parar e pensar: será que o uso da inteligência artificial pode fazer com que a gente tenha mais tempo, a gente possa se dedicar mais ao que realmente a gente precisa? Ela pode ser útil? Para criar um personagem desses que o Vitor acabou de mostrar, quanto tempo a gente demoraria? Então, nesse próximo slide que ele vai colocar agora, esse encontro aconteceu no Rio de Janeiro, num encontro que chama Aquário da Casa Firjan. Qualquer um de vocês que quiser entrar, tá lá. São encontros que acontecem agora, dia 11 e 12 de julho. Eu não trabalho na Casa Firjan, mas eu admiro os encontros que acontecem ali. Nesse dia, a Júlia Santana, né, e a Dora Kaufmann estavam lá para discutir. Esse encontro está gravado, você pode assistir presencialmente ou online, mas a discussão foi sobre isso. É preciso contar com a comunidade docente, nós precisamos debater sobre a IA. Por que resistir se ela está aqui há muito tempo nós usamos? Né? Há muito tempo a gente usa e a gente gosta dos recursos que ela nos oferece. Então, por que não trazer para a personalização da aprendizagem se ela pode ser positiva? Então, nós vamos agora passar para o próximo slide, aonde nós separamos aqui o lado dos educadores e o lado dos estudantes. Ela pode favorecer os feedbacks, ela pode proporcionar avaliações e rubricas, até na elaboração de rubricas, porque eu já trabalhei inúmeras vezes, tanto na formação de professores, quanto no trabalho com estudantes de ensino médio, menores, para eles elaborarem as rubricas de avaliação. Isso traz excelentes resultados, porque eles são muito criteriosos ao elaborar. E eu os convidei para usarem a inteligência artificial. Por que não na sala de aula? Aliás, a escola, o ensino, a universidade, ela precisa preparar pessoas que façam boas perguntas. Então, que estratégias pedagógicas serão essas? Quais são as fragilidades do ensino e os pontos que precisam de melhoria? E que aprendizagens personalizadas são essas que devem respeitar ritmos, potencialidades e dificuldades se a gente não aprender a olhar para isso? E para eles, estudantes, seja lá de que segmento for, será que pode ser um apoio? Será que pode ser uma ajuda? Será que pode promover discussões, pesquisas? Será que pode esclarecer? As pessoas ainda são muito resistentes, né? Eu ainda vejo pessoas que ficam preocupadas. Será que foi feito com inteligência artificial? Quando fica essa dúvida, significa que o nosso trabalho também não foi muito bem feito. Porque se nós estivéssemos ali presentes, qual o problema que tivesse sido usado por um pequeno tempo? E outra, qual o problema de assumir que usamos para alguma coisa ou outra e elencarmos, usei para isso, mas o texto é de minha autoria, usei para a criação de um quadro, para os personagens, como o Vitor trouxe, para a criação de uma história. Afinal de contas, a gente faz tantas coisas. Por que não contar com essa criatividade também, que facilita o nosso dia a dia e que ela vai nos trazer se a gente souber usar bons prompts? Vamos ver o próximo? Vamos. Aqui eu trago para vocês uma imagem sobre o feedback. É desse livro aqui, a gente não tem esse livro aqui no Brasil ainda, é do John Hattie, né? É um livro que eu tenho ele em espanhol, mas tem também em Portugal, tem na Espanha. Se alguém precisar, nós vamos disponibilizar o nosso Instagram no final da apresentação, mas ele nos traz o feedback efetivo. Para que é que a gente usa o feedback? Né? A gente usa para castigar as pessoas,
para dizer o que está errado, para provocar movimentos, para que as pessoas avancem, para que elas se sintam convidadas a querer saber mais. Então, qual é a finalidade do feedback? Essa imagem eu deixo aqui para vocês, ela tem exatamente essa cor, essa carinha mesmo. O livro é um livro bastante simples, é desse jeitinho que está aqui, mas se alguém quiser, me chama no Instagram, que eu escaneio para vocês, eu mando. Esse livro, eu consegui comprá-lo já tem algum tempo, mas a gente ainda não tem ele no Brasil, eu acho que nós não vamos receber. Ele é de 2019. Então, eu compartilho um estudo que eu venho fazendo há algum tempo sobre o feedback efetivo. E aí a gente vai passar para o próximo slide, que o nosso tempo é meio corridinho, a gente tem coisas legais para mostrar, aonde a gente não pode esquecer do Antônio Nóvoa. Ele fala para nós que a escola futura será feita de cooperação. Ninguém se educa sozinho. Precisamos dos outros para nos educarmos. Precisamos do poder da relação, do encontro entre mestres e discípulos. Depois dessa frase eu não preciso dizer mais nada. Eu acho que ela fecha muito bem tudo isso que nós acabamos de mostrar, né? Para quem não conhece o Antônio Nóvoa, não deixem de escutá-lo, porque isso que ele diz é o que a gente precisa fazer. Aliás, é o que a gente está fazendo aqui, né? Vamos para o próximo, Vitor? Vamos. Quando falamos de feedback, às vezes não, na maioria nós temos muitos alunos dentro da sala de aula. E aí você pensar em dar o feedback para cada um deles, isso vai demandar muito tempo. Isso muitas vezes acaba se tornando cansativo. E aí, na correria, o feedback que é tão essencial, ele acaba passando batido. Nós esquecemos de colocar isso. E mais uma vez, eu aproveito da inteligência artificial para, otimizar o meu tempo, para encurtar o meu tempo nos meus deveres como professor, e utilizo a inteligência artificial. Então, já discuti com a minha coordenadora no sentido positivo de vamos falar de feedback, ela já me ensinou sobre feedback, eu fui ler sobre feedback. Então, eu trago para vocês uma ideia de prompt, como eu, professor, faço para ajudar a gerar um feedback para aquele meu aluno. Então, muitas das vezes que eu estou em sala de aula, um trabalho em grupo, eu consigo gerar um feedback generalizado. Mas como um trabalho individual, como foi feito esse, por exemplo, pela Rafaela, eu precisava escrever para ela. E eu gosto de escrever para ela comentando sobre a questão de como foi o passado dela, no sentido como ela se desenvolveu naquela atividade proposta, porque existe uma construção aí. Então, quando eu tenho um produto final, eu não quero mais avaliar somente o produto final, porque muitas vezes o produto final pode não estar 100% correto, mas eu gosto de avaliar como a Rafaela, que no caso, por exemplo, ela construiu isso. Como que essa atividade ela foi entregue para mim? E aí, nesse momento, como ela pode ter a autorregulação, lendo o meu feedback, ver o que ela pode melhorar no futuro, como que isso pode atingir a minha aluna Rafaela? Então, na inteligência artificial, eu peço para que ela me dê sugestões de feedback a partir desse prompt que vocês estão vendo. Então, escreva um modelo de feedback como se o professor estivesse falando com o seu aluno, citando o processo no passado, agora como está o presente e algo importante para o futuro sobre uma atividade que ela criou, aí aqui é o tema, com a temática para demonstrar o seu entendimento sobre o conceito. E a inteligência artificial me coloca algumas sugestões de feedback e eu peço muitas vezes, quando não me agrada, para ele refazer. Ou acrescento algo no prompt que eu percebo que precisa estar para a Rafaela. Então, se ficou de uma forma muito generalizada, eu posso conversar com a inteligência artificial. Eu posso refazer esse meu prompt. Não é desse jeito que eu quero. Não é dessa maneira que eu preciso compartilhar. Está tudo muito formal, está tudo muito grosseiro, eu preciso de algo mais delicado, eu preciso dar mais dicas para a Rafaela. E ele acaba gerando o feedback como vocês estão vendo aí. Analisando ela no passado, na construção, no caso era o mapa mental que ela criou sobre a temática de ondas, se eu não me engano aqui, como que ficou esse trabalho e o que ela pode melhorar para o futuro. Parabéns pelo capítulo. E eu peço para que ele finalize com alguma parte motivacional para esse meu aluno. Então, parabéns por esse capricho, continue assim, ou se tem algo para melhorar, ele parabeniza também, mas fala, vamos melhorar nesse ponto, vamos melhorar na organização, vamos melhorar no layout, e aí a inteligência artificial entra mais uma vez como um apoio para mim na questão da geração dos feedbacks, tá?
E aí, Cíntia, em Aqui a seguida? gente vai trazer para vocês alguns exemplos, tá? Então, tem algumas imagens. No caso, você até poderia. O Alexandre está dizendo assim: no caso, poderia até colocar o mapa mental para ele usar como referência na criação do feedback. Isso mesmo, Alexandre. A gente Sim. pode subir o documento, seja lá qual for do aluno, até um portfólio, e ele ajuda a nos ajuda a realizar a leitura e, inclusive, fazer o feedback. É. Porque a gente vai selecionar, né, o que for adequado. O que já fez também, para complementar o que você disse, Alexandre, é que para as atividades eu peço para a inteligência artificial gerar uma rubrica, né? Eu falo, olha, essa atividade vale 4 pontos e eu preciso que você crie uma rubrica onde exista o bom, o excelente, ou precisa melhorar, né? Como é que você pode gerar isso para mim? Então ela me dá. Então para essa atividade do mapa mental eu utilizei uma rubrica, compartilhei essa rubrica com os alunos e eu destaquei nessa rubrica, eu pintei as células, né, de amarelo naquela pontuação que ela tinha. E aí eu salvei essa imagem, né, esse arquivo em PDF, coloquei para a inteligência artificial e falei, ó, essa é a rubrica da atividade. Essa aluna Rafaela tem esses pontos destacados na célula como a sua pontuação. Me ajude a gerar um feedback para ela, pensando no processo no passado, no presente e no futuro. E aí ele faz a leitura das células destacadas de dentro do feedback, né? Se foi bom, se foi excelente ou se precisa melhorar, e a partir daí ele gera também um feedback para mim. Isso também já fiz bastante, já utilizei bastante. Então, existem N formas de você conseguir conversar com a inteligência artificial, seja fazendo um anexo ou você conversando diretamente com ela. E aqui, a Aqui a gente construção. tem um modelo de um portfólio físico, né? Então, os alunos vão trabalhar com fotos, eles vão fazer o registro, eles vão contar como foi que tudo aconteceu, e a partir de trabalhos em grupos, em duplas, em trios, seja lá como for, com qualquer faixa etária, eles vão produzindo. Então, esse é um exemplo simples de um portfólio físico. Na sequência, a gente tem um portfólio digital, que também foi feito em grupo, a partir de uma atividade, de uma saída, de uma visita num orquidário, onde vocês podem observar fotos, a produção dos textos e a produção a partir dos desenhos. No próximo slide, a gente vai ver os estudantes em ação, tá vendo? Eles descobrem padrões de repetição, aqui entra a matemática, né? De novo, desenho, são alunos do Vitor. Passa para o próximo, Vitor. Esse é um lapbook feito na aula de artes, que esse é o meu, e que eu coloquei sobre o círculo cromático, que é esse aqui. Esse é o círculo cromático, e aqui tá as informações sobre ele. Eu coloquei esses aqui porque são as cores que dão, tipo, o roxo, que é azul e vermelho. O verde, que é amarelo e azul. A mesma coisa com os outros. E aqui embaixo são as cores primárias, que são o vermelho, o azul e o amarelo. As secundárias, que são o laranja, o verde e o roxo. E as terciárias, que são, por exemplo, o ciano e o vermelho alaranjado, que eu dei como exemplo aqui. Aqui a gente consegue ter uma ideia, certo, Cíntia? Isso Podemos... mesmo. Então, trouxemos para vocês alguns exemplos. O Vitor vai passar agora lá para os slides finais. A gente mostra aqui nessa pirâmide os desafios e considerações na adoção, que nós já falamos, é a resistência à mudança, uma infraestrutura tecnológica. O que ele acabou de mostrar nada mais é do que uma folha de sulfite. Um lapbook, para quem não conhece, é um outro exemplo de portfólio, né? E aí eu deixo aí o mapa da compreensão. Eu tirei desse livro aqui, O Poder de Tornar o Pensamento Visível. Ele também esteve aqui no Brasil esse ano e ele traz para a gente o mapa da compreensão. Como é que a gente vai tornando esse pensamento visível? A fonte é da Universidade de Harvard, né? Mas foi aplicado numa escola de ensino médio, mas fica aqui também para a gente poder conhecer. Quem quiser também eu disponibilizo depois. E aqui as questões éticas e de futuro, que são tema desse encontro, né? A gente não pode deixar de falar sobre a responsabilidade, a privacidade, questões que precisam ser trazidas para debate, mas voltando a falar do que a gente acabou de dizer, a gente pode fazer o uso, desde que seja um uso consciente e com responsabilidade, mas com uma finalidade,
né? Uma grande finalidade. E aí a gente vai agora para o encerramento. Eu só quero, antes da gente fazer o Nosso último encerramento, slide. compartilhar com vocês da grande importância que foi desenvolver com os alunos também, eles aprenderem a utilizar a inteligência artificial como um lado positivo. Então, eu precisei quebrar, né, esse paradigma dentro da escola, pedir para que a inteligência artificial dentro da minha sala de aula fosse desbloqueada para que eu pudesse trabalhar com os alunos. E aí, só uma ideia a mais para vocês, eu utilizei, conversando com o ChatGPT, para que os alunos aprendessem a fazer uma pesquisa utilizando o método de Richard Feynman, que foi um físico nuclear, se eu não me engano, ou um físico que trabalhava com assuntos muito complexos e ele tinha uma didática muito boa. E o ChatGPT, ele consegue entender esse método de Richard Feynman e trazer de forma lúdica qualquer tipo de conteúdo. Então, só para essa finalização, eu dei alguns temas voltados para química e pedi para que cada grupo, a sala foi dividida em grupo, cada grupo fizesse a pesquisa utilizando esse método de Richard Feynman e montasse uma apresentação para alunos de sexto ano sobre aquela temática que eles estavam aprendendo, que no caso eram gases, as propriedades de gases. E a partir daí, com essas montagens desses slides, esses alunos do ensino médio foram lá para o sexto ano, com a montagem, com o prompt, com o desenvolvimento dessa aula, e eles apresentaram para os alunos do sexto ano o que eles estavam aprendendo no ensino de química da segunda série. O que eram gases, suas propriedades, suas características, para que serve, qual a importância, por que a gente tem que ter uma boa qualidade de ar. E toda a forma como eles passaram esse conteúdo para os alunos do sexto ano foram embasadas nessa metodologia de Richard Feynman, que foi a sugestão do ChatGPT. Então, eles amaram, eles descobriram um outro mundo que é além de copiar respostas prontas, que foi uma forma de eles conseguirem estudar usando um método mais lúdico e mais prático, tá? E aí, por fim, eu acho que foi isso, né, Cíntia? Sim. Nós deixamos aqui os nossos contatos para vocês, quiserem, precisarem de alguma coisa, estamos à disposição. É só chamar pelo Instagram. Agora passamos a palavra para o Maurício. Estamos terminando aí dentro do prazo estipulado, né, Maurício? E se alguém tiver alguma pergunta? Fique à vontade. Dentro do tempo, mas se nós tivéssemos ainda mais 1 hora, eu creio que seria, de fato, muito satisfatório ver as experiências de vocês, vendo a apresentação da trilha, do jogo, das estratégias. Eu me recordo muito das estratégias que eu utilizo na graduação. Atualmente eu leciono algumas disciplinas nos cursos de medicina, nos cursos de tecnologia, e eu me deparo sempre com o desafio de ter que criar aulas mais diversificadas, né, para os meus alunos que estão ali no ensino superior. Eu vi que algumas pessoas fizeram algumas perguntas, né, durante a fala, as perguntas foram mediadas pela professora Cíntia, mas eu também tenho uma curiosidade, aí eu vou aproveitar que a gente tem alguns minutinhos antes de terminar, saber se houve alguma continuidade, né, como é uma experiência que aconteceu há alguns anos atrás, se houve uma continuidade dessa estratégia gamificada utilizando outra disciplina, outro tópico de aula, ou outro conteúdo, e quais foram as repercussões assim que vocês conseguiram perceber entre os alunos nesse trabalho colaborativo, em um prisma, por exemplo, socioemocional, a capacidade de comunicação deles, construindo os portfólios, que eu também acho uma estratégia assim fantástica. A gente também tem os portfólios na graduação, nos cursos de saúde, até para que eles consigam traduzir ali todas as vivências que eles têm no campo de prática. E vendo a experiência de vocês, eu percebi que nós estamos no caminho certo, né? Eu sou um grande admirador e entusiasta dos portfólios. Então, eu queria saber de vocês um pouco sobre isso. Pode começar, Cíntia, pode falar. Na verdade, Maurício, nós nunca paramos. É o que o Vitor disse, nós nos conhecemos na pandemia. Conversávamos por vários meios e fomos nos conhecer, acho que, Vitor, depois que a pandemia tinha acabado presencialmente, né? Acho que foi, né?
Foi. E aí nós continuamos. Então, nós continuamos fazendo formação de professores em vários lugares, em várias instituições em que estivemos, universidades, escolas, nós continuamos levando. Então, o Vitor atuando em um lugar, nós não moramos na mesma cidade, nós moramos bem distante um do outro, e eu aonde eu atuo. Só que essas atividades nunca pararam. A gente tem um capítulo de um livro, depois vocês podem entrar no Instagram para poder ver, com outros personagens que nós criamos, em outra universidade que apresentamos, mas nós nunca acabamos. A gente continua estudando, porque quanto mais a gente faz, mais dá vontade de querer saber, né? E quando eu trago, a partir da sua ideia, da sua pergunta, quando eu trago isso para a sala de aula, eu percebo que a resposta dos alunos em relação a cada atividade executada, desenvolvida, isso acaba me motivando ainda mais para poder, muitas vezes, gamificar de fato a minha disciplina, onde eles começam um ano letivo, né, um projeto grande, eu digo para você, que partiu da vontade, por conta das respostas desses alunos positivos em relação às atividades que foram criadas, e trazer uma atividade ou uma aula, uma sala de aula gamificada, porque a continuidade ela é importante. Ele precisa, o aluno sentir que dar a finalização e começar uma atividade em relação à outra passada, isso acaba sendo muito importante. Quando a gente fala da questão do socioemocional, isso me remete muito às aulas que envolvem o meu aluno Thiago Kundal, eu percebo o quanto essa atividade, no caso do tabuleiro e outras que foram desenvolvidas, o quanto a sala respeita o tempo do Thiago, né, para processar, para responder. Então, essa parte inclusiva foi melhorada demais a partir das ideias, das sugestões que vieram, né, e que foram executadas. Então, é um ponto muito positivo, e ter colocado todos os alunos desde o sexto ano a aprender a mexer no ChatGPT e saber que ele faz outras coisas a não ser trazer respostas prontas, também foi uma forma de quebrar isso. Tanto que em um trabalho da escola, que envolvia um projeto de vida, se não me engano, os alunos precisavam entrevistar outros professores, e eles, né, entrevistaram outros professores e fizeram feedback sobre uns professores. E o meu feedback compartilhado por essa professora foi que o professor Belotto, como eles me chamam, ele quebrou o tabu na escola quando ele pediu para que o ChatGPT fosse desbloqueado para ele trabalhar o ChatGPT com a gente na construção de aulas, matérias, mapas mentais, desenvolvimento de vídeos. Então, eu vejo o retorno, o ponto positivo a partir desses comentários, a partir dessas vivências. Tá? Isso é corroborado, né, pela percepção aqui dos nossos espectadores, todo mundo parabenizando vocês pelo excelente trabalho, pela fala que certamente vai trazer aí uma série de contribuições para a gente. Eu saio inspirado, né, dessa fala de vocês, e certamente cheio de ideias para levar para os meus alunos. Eu já tentei criar alguns jogos de tabuleiro em uma plataforma chamada Geniali. Eu acho que todo mundo deve conhecer o Geniali, para levar nessas experiências mais diversificadas. Eu acredito que um dos ganhos do uso de ferramentas de inteligência artificial é isso, né? A possibilidade de criar aulas mais inovadoras, trabalhar essa criatividade envolvendo alunos, professores e alguns temas de aula. Então, eu acredito que essa oportunidade aqui, né, vou até agradecer o João depois, de poder fazer essa mediação, foi muito enriquecedora. Agradeço, né, a fala de vocês, a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês, as instituições de vocês, e também vou aproveitar, né, para até perguntar para o professor Belotto, como os alunos chamam, quando a gente vai poder conhecer outras experiências envolvendo a plataforma que você tem desenvolvido em parceria com a professora Cíntia. Eu acho que eu e todo mundo que está aqui acompanhando certamente está cheio de curiosidade. Já tem, assim, alguma experiência relatada, algum trabalho publicado já trazendo aí algumas ideias, algumas visões sobre ela? Em relação às outras atividades executadas, ou em relação à plataforma, você diz em qual, por exemplo? Das atividades?
Isso, pode ser as atividades ou outra As plataforma. atividades, é que tem muitas, Maurício, tem muitas atividades que eu construí com a inteligência artificial, e quando a Cíntia falou que nós, né, faríamos essa palestra, eu falei, nossa, a gente vai ter 1 hora só, então eu vou ter que escolher uma atividade, porque a minha vontade é assim, eu gosto de compartilhar com os meus colegas, eu acho que os meus colegas, vocês, né, a gente precisa aproveitar isso, porque às vezes nós estamos exaustos e ainda ter que usar da imaginação para criar alguma coisa, às vezes a gente fala, não, não dá, hoje não, eu tô cansado. Então, é chegar e coloca na inteligência artificial, né, como eu já fiz, às vezes achando que eu estava falando comigo, pô, hoje eu tô cansado, eu preciso de uma ajuda. Tem essa matéria, eu não sei mais o que eu faço, eu preciso engajar meus alunos, eu preciso de ajuda, que sugestão você me dá? Mas olha, eu gosto de gamificação e eu preciso que seja algo gamificado. E aí as ideias vão aparecendo. E muitas vezes ela nem me deu a ideia que eu precisava. Ela me deu uma sugestão, e a partir dessa sugestão eu tive a minha ideia. Isso que foi o mais fenomenal, entendeu? E aí, voltando para esses assuntos das atividades, como você me perguntou, tem muitas atividades que, por sinal, eu preciso colocá-las no meu Instagram, uma a uma, né? Inteligência Artificial o estudo que foi feito, a Cíntia sempre me fala disso, cadê essas atividades? Elas precisam aparecer. Sabe o que eu Você digo, registra. Maurício? Ele faz coisas muito legais e ele guarda, ele não compartilha. Então, uma vez por semana a gente se reúne para preparar as nossas formações, para onde nós vamos. Eu digo, e essa você não mostrou para ninguém? Eu não acredito. Então é isso. Quando Então, precisarem, a gente vai até aonde vocês quiserem para realmente compartilhar com todos. Esse é o nosso propósito, tá? Pode é, contar com a gente. Fico muito grato, professora Cíntia, professor Vitor. Vamos encerrar aqui, né, a nossa perfeito. atividade, deixando, né, o convite para que vocês participem do nosso 11º encontro no ano que vem, trazendo outras experiências, outras práticas, que certamente vai ser de grande contribuição. Deixo o convite também para que os espectadores que estão aqui acompanhem a próxima atividade. Nós teremos mais algumas palestras ao longo do dia, sessões de comunicação, e deixo também, né, o reforço para que vocês acompanhem. Amanhã a gente ainda tem atividade do 10º Simpósio Internacional, está acabando, né, mas vai ficar ali aquele gostinho de quero mais para que a gente continue acompanhando o evento. Agradeço a presença de todos, né, que estiveram aqui com a gente, e espero reencontrá-los em breve. Tchau, tchau, pessoal, até mais.